Calma e autocontrole são traços muito valiosos que, infelizmente, nem todos os jogadores de futebol possuem. Na busca por resultados, os jogadores por vezes cospem em todas as regras e não hesitam em ultrapassar os limites permitidos. Às vezes, sua ousadia ajuda a equipe, mas na maioria dos casos, essa tática geralmente é perdedora, claro. Com o surgimento do árbitro assistente de vídeo, esses episódios diminuíram consideravelmente. Mas em um jogo tão tenso e emocional quanto o futebol eles ainda acontecem, hoje reuni para vocês uma coleção dos atos mais ousados de jogadores de futebol. Antes do apito inicial, peço um golaço de vocês. Deixem aquele like, inscrevam-se no canal para fazer parte da nossa torcida e ativem o sininho para não perderem nenhum lance de tirar o fôlego. Vamos formar juntos o time mais forte do YouTube. Em 2018, em uma partida eliminatória entre as seleções da Inglaterra e da Eslováquia, ocorreu um episódio que pareceu muito estranho para muitos. Depois de um ataque mal sucedido de sua equipe, o meio-campista Dele Alli de repente decidiu mostrar o dedo do meio para alguém estando na mira das câmeras. Alguns pensaram que o jogador poderia ter direcionado esse gesto a algum jogador adversário ou pior, ao juiz. Mas como foi revelado, isso foi direcionado a um companheiro de equipe, Kyle Walker, que naquele momento tinha acabado de se transferir do Tottenham para o Manchester City. Após o jogo, Alli pediu desculpas publicamente e explicou que era uma brincadeira. A UEFA pretendia punir o inglês, mas no final tudo acabou bem. Em dezembro de 2021, durante uma partida em casa do Sevilha contra o Barcelona, o ex-zagueiro da equipe da casa Jules Koundé pagou completamente por sua agressão. No minuto 64 do jogo, o francês se preparava para cobrar a lateral. Nesse momento, Jordi Alba decidiu se aproximar para um desentendimento. Sentindo o empurrão do adversário, Koundé não conteve suas emoções e literalmente arremessou a bola na cabeça dele. O árbitro não perdoou o zagueiro por tal desrespeito e imediatamente o expulsou. Durante uma partida da Bundesliga entre Werder Bremen e Bayern de Munique, dois lendários jogadores da seleção alemã, Oliver Kahn e Miroslav Klose, se envolveram em um confronto inesperado. Respondendo a um cruzamento, o atacante decidiu ir até o fim e quase derrubou o goleiro. Kahn achou que Klose havia feito isso intencionalmente e foi agressivamente resolver a situação com ele. Mas pelo rosto do atacante é possível ver que ele não fez de propósito e provavelmente Miroslav nunca entendeu por que Oliver ficou tão irritado com aquele lance. Em dezembro de 2013, o Arsenal sofreu uma derrota arrasadora como visitante contra o Manchester City por 6-3. Durante aquele jogo, o meio-campista dos Gunners, Jack Wilshere, reagiu aos gritos ofensivos dos torcedores locais nas arquibancadas e de forma provocativa mostrou-lhes o dedo do meio. Após o fim do jogo, a Associação de Futebol não deixou esse momento passar despercebido e decidiu desqualificar o jogador das duas próximas partidas do campeonato inglês. Quando se é um jogador profissional de futebol, é melhor manter os dedos e principalmente as mãos sob controle. Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014, os futuros campeões alemães enfrentaram Portugal. Perto do final do primeiro tempo, a equipe de Joachim Löw liderava por 2-0, mas aos 37 minutos ficou claro que nada salvaria os portugueses. Nesse momento, o zagueiro Pepe, tentando corrigir seu erro e segurar a bola, deu um tapa no rosto do atacante da Alemanha, Thomas Müller, impedindo-o de sair cara a cara com o goleiro. Porém, o zagueiro não parou por aí e começou a bater boca com Thomas, o que fez com que ambos começassem a discutir acaloradamente. Naturalmente, o juiz não apreciou a atitude desleal de Pepe e imediatamente lhe mostrou o cartão vermelho. O primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Wolfsburg se tornou um verdadeiro choque para os merengues, pois naquela partida eles perderam como visitantes por 2-0. No entanto, aquele jogo também ficou marcado por um episódio bastante desagradável. O ex-lateral do Real, Marcelo, em uma das jogadas chutou Arnold de propósito, pelo que em grande medida deveria ter recebido o cartão vermelho. O brasileiro se livrou disso, pois ao apanhar a bola do gramado, bateu propositalmente a cabeça no adversário e simulou uma queda teatral. O engraçado é que Marcelo não recebeu sequer cartão amarelo naquele lance, enquanto Arnold levou um amarelo do nada, mas ele conseguiu se vingar marcando um gol contra o Real. Em um dos jogos em casa contra a Inter de Milão, o lendário atacante da Roma Francesco Totti inesperadamente cometeu talvez o ato mais sujo de sua carreira. Em um lance, o atacante visitante Mario Balotelli disse ao italiano: "Você vai continuar jogando ou vai se comportar como uma criança?" Essas palavras ofenderam tanto Totti que algum tempo depois ele correu de propósito para a defesa e acertou Balotelli nas pernas com toda a força, recebendo o cartão vermelho. No final, a associação considerou esse ato tão agressivo que desqualificou Francesco por 4 jogos, embora isso não tenha chateado muito o jogador, pois ele fez o que desejava durante toda a partida.
Desde que deixou o Chelsea em 2015, José Mourinho veio ao Stamford Bridge 3 vezes como treinador do Manchester United e invariavelmente perdeu. Na quarta tentativa na temporada 2018-19, o português esteve mais perto do que nunca de finalmente conquistar uma vitória como visitante sobre seu ex-clube. No final daquele jogo, os Red Devils lideravam por 2-1, mas nos acréscimos os londrinos empataram e privaram os diabos da vitória. O gol deixou tão feliz o membro da comissão técnica do Chelsea, Marco Ianni, que ele foi comemorar de forma debochada bem na frente de Mourinho. Isso enfureceu o português, e ele correu atrás do ofensor até o túnel de acesso aos vestiários. Mourinho só foi contido pelos seguranças e seus próprios auxiliares. Caso contrário, uma grande briga seria inevitável. Embora após o jogo os lados tenham resolvido o conflito, as ações do auxiliar parecem desagradáveis. Mas quem melhor que Mourinho para saber o que é provocar o adversário não é? No final do jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, o Atlético de Madrid liderava por 3-2 no placar agregado. E por isso o atacante dos colchoneiros, Álvaro Morata, tentava a todo custo ganhar tempo, inclusive segurando a bola no escanteio. O que estava acontecendo enfureceu muito o lateral do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, que decidiu empurrar agressivamente o espanhol para fora do campo, quase provocando uma briga. Felizmente, o capitão do Atlético, Koch, conseguiu acalmar seu companheiro e controlar a situação. Em uma temporada anormal para si, 2015-16, o Chelsea enfrentou o Porto em casa na fase de grupos da Liga dos Campeões. Em um lance houve uma colisão entre dois jogadores da seleção espanhola, o goleiro Casillas e Diego Costa. Quando o goleiro pegou a bola, o atacante dos Blues pareceu dar uma rasteira nele. O árbitro da partida, Sunaid Sekir, decidiu que Casillas simulou aquela queda e mostrou o cartão amarelo ao jogador. Mas na repetição fica claro que houve uma rasteira. A questão é se foi intencional ou acidental. Embora acho que muitos de vocês conheçam o temperamento de Costa e podem responder facilmente a essa pergunta. Na mesma temporada, o Chelsea sofreu uma derrota fora de casa por 3-1 contra o Everton. Todos os gols dos donos da casa foram marcados pelo atacante Steven Naismith, que foi forçado a entrar no primeiro tempo. No entanto, o escocês poderia ter sido expulso naquela partida em uma disputa com o zagueiro Branislav Ivanovic. Após a bola sair de campo, o atacante com muita raiva acertou de propósito um chute nas pernas do sérvio, que estava praticamente caído, e de alguma forma incrível, evitou ser expulso por esse lance sujo e provocador. Quando atuava pelo Arsenal, o goleiro alemão Jens Lehmann queria muito segurar o placar vencedor em uma partida e por isso procurava ganhar tempo de todas as maneiras possíveis. Primeiro ele correu para fora do campo atrás da bola e depois supostamente acertou ela sem querer em um painel publicitário, ganhando mais alguns preciosos segundos para sua equipe, embora não fique claro o que essas frações de segundo trouxeram para o goleiro. Um caso semelhante ocorreu em um jogo do Campeonato Árabe. O goleiro de uma das equipes aparentemente queria muito preservar o placar vencedor e decidiu ganhar tempo de uma maneira bastante original. Ao repor a bola em jogo, o goleiro de propósito desamarrou os cadarços de sua própria chuteira. Depois ele fez sinais ao árbitro de que não podia jogar naquela condição. Ninguém percebeu o truque, mas o juiz parou calmamente o jogo e então um companheiro de equipe ajudou o goleiro esperto a amarrar os cadarços, embora os jogadores do time adversário estivessem claramente furiosos com o ocorrido. Mas acho que eles, como muitos presentes no estádio, só entenderam o que realmente aconteceu depois da partida. Outro caso envolvendo um jogador do Chelsea aconteceu na temporada 19-20. Após uma colisão com Michy Batshuayi, o zagueiro do Manchester United, Harry Maguire, se comportou de maneira nada elogiável e chutou intencionalmente as partes íntimas do belga. Mas para surpresa de muitos, o zagueiro não foi punido, embora o ex-treinador do Chelsea, Frank Lampard, tenha ficado furioso com a decisão do árbitro. Porém, depois da partida, o próprio Maguire explicou sua atitude. Eu sei que peguei o Batshuayi e senti com minha perna que ele vinha pra cima de mim, e minha reação natural foi estender a perna para impedi-lo de cair sobre mim. Não foi uma agressão e não houve intenção alguma. Eu acho que o árbitro tomou a decisão certa, galera. O que vocês acham? Maguire realmente quis se proteger de Batshuayi ou foi falta intencional? Compartilhem seu ponto de vista nos comentários. O ex-zagueiro do Real Madrid, Pepe, se destacou por muitas atitudes sujas ao longo da carreira, mas esse lance talvez supere todos os outros. Durante um jogo em casa em 2009 contra o Getafe, o português não só derrubou o atacante adversário dentro de sua área, como também chutou intencionalmente o oponente caído 2 vezes, primeiro na perna e depois nas costas. Quando mostrado o cartão vermelho, ele voltou ao jogador atingido e, fingindo pedir desculpas, tentou mais uma vez atingi-lo pelas costas. Aliás, após esse jogo, Pepe foi suspenso por 3 partidas. Muitos ficaram revoltados e acharam que a punição deveria ter sido mais severa. No futebol, o calor das emoções às vezes é tão intenso que alguns jogadores facilmente perdem o controle e dão vazão ao próprio ego. Mas ao fazerem isso, não apenas prejudicam sua reputação, como também deixam sua equipe em desvantagem.
Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!